Queridos alunos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de políticas públicas, questões de políticas públicas, para ajudar você que vai fazer concurso na sua aprovação. Beleza? Tranquilidade? Slide na tela. Acompanhe comigo. O conceito de burocracia de nível de rua, você que está com esse papel aí, né, com esse material na mão, grife isso aí, surgiu da percepção da importância dos servidores que interagem direto e continuamente com o público. O ator que formulou o conceito chegou a sustentar a implementação de uma política no final resume-se às pessoas que a implementam. Logo, os burocratas de rua são atores dotados do poder político, né, insignificante, mas formam uma comunidade que a gente chama de comunidade de policy making e fazem escolhas políticas em vez simplesmente de aplicar as decisões tomadas pelos níveis superiores. O item está errado. Por que o item está errado, professor? Porque ele fala, né, que os burocratas de rua têm poder político insignificante. O item está erradíssimo. Porque o burocrata de rua é aquele que está em contato direto com a população. Está errado? Coloca no próximo slide aí para a gente ver aí, ó. Olha que observação interessante. Os chamados street level bureaucrats, ou burocratas de rua, são aqueles agentes públicos que estão em contato direto com a população afetada por determinada política pública. Logo, se ele está em contato direto, esses atores sabem exatamente o que acontece e o que seria melhor para alcançar os resultados de determinada política. Por isso, não possuem poder político insignificante. Muito pelo contrário. Participam ativamente do bottom-up approach. Ou seja, vem o processo de baixo para cima. Quando na questão fala que eles têm poder político insignificante, deixa o item errado. Tudo bem? Bottom-up approach. Fecha aqui em mim. Aquela pessoa que está próxima à comunidade e que consegue, junto à comunidade, sugestões, junto à comunidade, respaldo, junto à comunidade, né, a gente pode ter movimentos sociais e, a partir daí, se elaborar uma política pública. Um exemplozinho simples são os projetos de lei popular. As leis que vêm do povo incentivados por alguém que está em contato com a população, que seria esse burocrata de rua. Então, nesse contexto que a gente viu, o bottom-up approach, elaboração de política pública de baixo para cima. Ou seja, você elabora uma política pública a partir do contato que você tem com a população, a partir do contato que você tem com a comunidade. Então, o item está errado. Volta para o slide lá, tem um outro comentário lá. Top-down approach. A gente já viu que o item está errado, a gente já viu que no bottom-up approach você tem uma participação que não é insignificante, é uma participação ativa. Mas pegando um outro conceito, top-down approach. Acredita que o processo pode ser controlado de cima para baixo, ou seja, as decisões são tomadas por autoridades que têm um certo controle do processo e decidem o que e como serão implementadas as políticas. Ou seja, de cima para baixo. Com isso, elas poderiam efetivamente coordenar o processo de planejamento e implementação de políticas públicas. Autoridades, de cima para baixo, down para baixo, top, down, approach. Fecha aqui em mim. Professor, a partir da reforma do Estado, bottom-up approach. Eu não estou falando que a política só vem de baixo para cima. Não estou falando isso. A partir da reforma do Estado brasileiro, que começa em 95 com o governo FHC, se dá mais ênfase à participação das pessoas na elaboração de políticas públicas, através dos controles, né, do controle social, das audiências públicas. Né? E o interessante também, um instrumento dessa política de baixo para cima, com a participação de um burocrata de rua, aquele que está em contato com a população, por exemplo, seria a elaboração de um orçamento participativo. Para quem não sabe, o orçamento público é uma lei que estima as receitas e fixa as despesas para
um determinado período de tempo. Tudo bem? Então, se dá ênfase a partir da reforma do Estado brasileiro, políticas de baixo para cima, bottom-up approach. Não que a top-down não exista mais. Ela continua a existir. Muitas políticas vêm de cima para baixo, a partir dos políticos. Mas a partir da reforma do Estado, se dá mais ênfase à participação popular, aos conselhos participativos, aos conselhos de gestão, à representação de todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos sociais. Beleza? De qualquer forma, 14, o item está errado. Tranquilo?